Eu li com atenção o artigo do ex-ministro José Dirceu, com esse título, As Ruas e as Urnas. Logo na abertura do artigo, ele diz, abre aspas, os golpistas e seus avalistas, ao derrubarem um governo legal e legítimo no intuito de revogar direitos e conquistas históricas do povo brasileiro, puxaram a faca e cometeram um crime de alta traição à democracia. Romperam o fio da história e colocaram em risco nossa soberania. Querem nos reduzir, de novo, à linha auxiliar do império. A coalizão, prossegue José Dirceu, golpista, deu origem a um governo abarrotado de históricos corruptos. Nada disso, porém, importa aos falsos santarrões que incensam a Operação Lava Jato, desde que os usurpadores fossem úteis para a aplicação de reformas que destruíssem o legado petista, a herança trabalhista e os êxitos do último processo constituinte. Eu pergunto ao articulista José Dirceu, que herança, que legado, inflação elevada, juro nas alturas, 13 milhões de desempregados, agora 14 milhões de desempregados, déficit público aumentado, déficit na Previdência, falta de credibilidade, falta de investimento, aparelhamento do Estado, mensalão, petrolão. Foi essa a herança? Foi essa a herança ou não? Nós tínhamos uma taxa de juros no final do governo Dilma Rousseff de 14%. Hoje, decisão do Banco Central ontem, 10,25%. A inflação, pelos dados que temos, saltou de 5,9% para 9,2%. O desemprego subiu de 5,3% para 8,2%. O PIB partiu de um crescimento de 7,5% ao ano para uma retração, decréscimo, de 3,9% ao ano. A dívida interna aumentou em mais de 70%. E algumas das maiores empresas do país tiveram perda expressiva de valor de mercado, como a Vale, com uma queda de 63,4% no valor da ação, e a Petrobras, um recuo ainda maior, 55,8% na cotação do papel. Este é o legado. Esta é a herança deixada pelos 13 anos. Eu não sei se o ex-ministro José Dirceu chegou a ler alguns dos diários de Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou 27 anos na prisão. Arrumava sua cama, era pontual, disciplinado, e mesmo depois de liderar o fim do apartheid na África do Sul, liderar a reunificação e a pacificação do seu país, nunca teve um gesto de intolerância, de ódio, ou de raiva ou de rancor com os seus grandes históricos adversários. Aqueles que mantiveram, por longo da história daquele país africano, o apartheid, o racismo expresso numa separação entre blacks and whites, brancos e negros. Talvez fosse necessário que o ex-ministro lesse mais Nelson Mandela e menos aqueles que alimentam, anabolizam e enaltecem o ódio e uma pregação que divide o país entre o nós e eles. Então, nós temos que ver o mundo com a lupa e o olhar e a lente da verdade, não do que nós desejamos, ou radicalizar para a oposição. É claro que eleição direta é o melhor
dos mundos. É o melhor para a democracia, é o grande remédio. Mas a eleição direta tem que ser feita conforme determina o rito constitucional brasileiro. Rasgar a Constituição, como está sugerindo o partido do senhor ex-ministro José Dirceu, não é o caminho adequado para a pacificação. Volto ao texto do senhor José Dirceu. No final, ele diz: o horizonte das forças populares de esquerda deve ir além das próximas eleições presidenciais, agora ou no próximo ano. Já está admitindo a eleição do próximo ano indireta, revelando-se aí, pelo menos, sensato e inteligente. Podemos até vencer, escreveu ele, mas sem ilusões. Sob quaisquer circunstâncias, nosso norte, diz José Dirceu, é o avanço no rumo de uma revolução política e social democrática. Será esta a proposta ao modelo venezuelano, boliviano, equatoriano ou norte-coreano? Porque nesse figurino desenhado por José Dirceu, só estes países representam a democracia que ele idealiza para o Brasil. Mas os brasileiros já disseram, senhor José Dirceu, nas eleições municipais de 2016, bem recente, portanto, foi no ano passado. São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, não reelegeu um prefeito do PT. Rio de Janeiro não tem prefeito da capital do PT. Porto Alegre, o prefeito não é do PT. Florianópolis, o prefeito não é do PT. Curitiba, o prefeito não é do PT. Belo Horizonte, o prefeito não é do PT. Cuiabá, Recife, Belo Horizonte não foram eleitos. A eleição foi no ano passado. E nos municípios as pessoas convivem com as dificuldades, com a realidade. Portanto, a soberania, a vontade democrática do povo brasileiro será dele o único autor, será dele o único voto secreto, a vontade que ele terá em 2018, para quem for. Mas ninguém pode tentar tutelar com qualquer tipo de ideologia o eleitorado brasileiro. O mesmo eleitorado que em 2013 foi às ruas, milhares e milhares, de bandeira verde e amarela, porque essa é a única bandeira que os brasileiros aceitam, para dizer que basta de corrupção. Basta de corrupção. Foi esse o recado que as urnas deram em 2016. E seguramente será o mesmo recado que será dado nas eleições de 2018, que está muito próximo. Essas eleições serão um divisor de águas em relação ao que os brasileiros esperam deste país tão grande e tão generoso. Um país cujo povo é capaz de superar as maiores tragédias, as maiores dificuldades, entendendo que é com trabalho, com responsabilidade, com equilíbrio, mas sem uma pregação de ódio, que nós vamos reconstruir o nosso país. Aqui não tem bandido preferido e aqui não tem corrupção preferida. Todo tipo de corrupção deve ser condenável e condenada.